Qual foi a época em que mais morreram pessoas no mundo, na história da humanidade? Boa pergunta. Quem enviou ela foi o Cristiano Gonçalves. Vamos conhecer. A época que mais morreu gente na humanidade foi a época da peste negra. Foi uma pandemia de peste bubônica que ocorreu na Europa entre os anos de 1347 a 1353. Estima-se que a peste negra tenha matado mais de 200 milhões de pessoas nesse período de 6 anos. Inclusive, a peste negra foi causada por uma bactéria que é transmitida por pulgas. E essas pulgas vivem em ratos. A doença se espalhou rapidamente pela Europa, matando milhões de pessoas em um período curto de tempo. Como eu disse, mais de 200 milhões de pessoas. Os sintomas da peste negra incluíam febre alta, dor de cabeça, calafrios, entre outros sintomas. E detalhe, não tinha tratamento. A taxa de mortalidade da peste negra era de mais de 90%. Por isso que morreu tanta gente. É claro que a peste negra teve um impacto devastador na Europa, causando fome, pobreza e uma grave instabilidade social. Qual foi a época em que mais morreram pessoas no mundo, na história da humanidade? Boa pergunta. Quem enviou ela foi o Cristiano Gonçalves. Vamos conhecer. A época que mais morreu gente na humanidade foi a época da peste negra. Foi uma pandemia de peste bubônica que ocorreu na Europa entre os anos de 1347 a 1353. Estima-se que a peste negra tenha matado mais de 200 milhões de pessoas nesse período de 6 anos. Inclusive, a peste negra foi causada por uma bactéria que é transmitida por pulgas. E essas pulgas vivem em ratos. A doença se espalhou rapidamente pela Europa, matando milhões de pessoas em um período curto de tempo. Como eu disse, mais de 200 milhões de pessoas. Os sintomas da peste negra incluíam febre alta, dor de cabeça, calafrios, entre outros sintomas. E detalhe, não tinha tratamento. A taxa de mortalidade da peste negra era de mais de 90%. Por isso que morreu tanta gente. É claro que a peste negra teve um impacto devastador na Europa, causando fome, pobreza e uma grave instabilidade social. Qual foi a época em que mais morreram pessoas no mundo, na história da humanidade? Boa pergunta. Quem enviou ela foi o Cristiano Gonçalves. Vamos conhecer. A época que mais morreu gente na humanidade foi a época da peste negra. Foi uma pandemia de peste bubônica que ocorreu na Europa entre os anos de 1347 a 1353. Estima-se que a peste negra tenha matado mais de 200 milhões de pessoas nesse período de 6 anos. Inclusive, a peste negra foi causada por uma bactéria que é transmitida por pulgas. E essas pulgas vivem em ratos. A doença se espalhou rapidamente pela Europa, matando milhões de pessoas em um período curto de tempo. Como eu disse, mais de 200 milhões de pessoas. Os sintomas da peste negra incluíam febre alta, dor de cabeça, calafrios, entre outros sintomas. E detalhe, não tinha tratamento. A taxa de mortalidade da peste negra era de mais de 90%. Por isso que morreu tanta gente. É claro que a peste negra teve um impacto devastador na Europa, causando fome, pobreza e uma grave instabilidade social. Qual foi a época em que mais morreram pessoas no mundo, na história da humanidade? Boa pergunta. Quem enviou ela foi o Cristiano Gonçalves. Vamos conhecer. A época que mais morreu gente na humanidade foi a época da peste negra. Foi uma pandemia de peste bubônica que ocorreu na Europa entre os anos de 1347 a 1353.